Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Amigo Hoteleiro. Hoje estou aqui para contar uma história para vocês envolvendo uma das maiores figuras desse nosso gostoso futebol brasileiro, né? Eu, além de hoteleiro, sou São Paulino, torço para o São Paulo e eu cresci assistindo futebol ali no finalzinho dos anos 80 já, né? Os anos 90 e 2000, aquele auge e tal, como torcedor. E como todo São Paulino, sempre a principal rivalidade era ali contra o Corinthians, né? E eu sempre eu tinha uma raiva, digamos assim, né? Lógico que é uma raiva no bom sentido, né? Uma raiva do craque Neto, né, cara? Que vira e mexe marcava gol em cima do São Paulo. Porra, isso deixava a gente chateado, apesar dele já ter jogado com o São Paulo também, né? Mas ele teve uma fase espetacular no Corinthians ali e marcou história, principalmente no Corinthians, e marcou gols, sempre marcando gols muito importantes, né? E o craque Neto, ele, depois que terminou, ele começou a carreira dele na televisão, e sempre com opiniões fortes, polêmicas, né? Então eu tinha uma imagem dele que era aquele cara bravo, agressivo, né? E certa vez eu estava trabalhando num resort no interior de São Paulo, e ele se hospedou lá porque ele jogaria num jogo festivo numa das cidades no entorno ali desse resort, representando a equipe Master do Corinthians, né? E era um jogo de festividade, um feriado, alguma coisa assim, e quem mora no interior sabe que dependendo do horário você não tem mais opções, direito de alimentação, de entretenimento, dependendo do horário que você está circulando na cidade. Então ele foi jogar, o jogo terminou tarde, terminou ali depois das 10 da noite, acabou, fica aquela coisa, foto, atende a torcida, tudo. E ele chegou no hotel, já era próximo a 1 da madrugada, mais ou menos, quando ele chegou. E nessa época esse resort não tinha, hoje ele é o Inclusive, é outro, podemos dizer que é outro hotel, né? Não tem mais nada a ver com o que era naquela época. Estou falando coisa ali de 2008, mais ou menos. E na época o hotel ele servia o jantar até às 10h30 e depois encerrava, não tinha mais nenhuma opção de alimentação. E eu morava nesse hotel e eu estava saindo porque eu ia para uma festa ainda. Então eu já tinha finalizado todo o serviço de restaurante, na época eu gerenciava alimentos e bebidas, então eu já tinha feito aquele encerramento, aquela montagem para o dia seguinte, junto com os garçons, a equipe de cozinha, e eu estava saindo para ir para essa festa, encontrei com o craque Neto ali no estacionamento, e ele me perguntou, né, se esse horário ainda tinha refeição. Eu expliquei para ele que não tinha mais. Aí ele comentou, ele falou, poxa, acabei jogando bola lá, aí depois atendendo o público, tudo, acabou que eu não comi nada, né? Aí eu falei para ele, olha, se você quiser, a gente pode entrar no restaurante lá e eu preparo algum lanche para você, né? Aí ele ficou todo animado, ele falou, pô, então vamos lá. Aí peguei, eu tinha chave, né? Voltei e tal, abri ali, liguei a chapa. Aí eu falei para ele, mas esse horário aqui a gente vai simplificar, vou fazer um misto quente aqui só para salvar o horário, né? Ele falou, pô, já vai ser legal. E aí, enquanto eu preparava ali, a gente ficou batendo um papo, né? Ali, conversando um pouquinho, né? E depois, na hora que ficou pronto, já montei para ele. Daí ele falou, pô, senta aqui, vamos conversar um pouco, né? Enquanto eu como. E acabou que a gente ficou conversando ali um tempão, ele contando algumas passagens da carreira dele, algumas histórias legais, engraçadas, né? E acabou que eu mudei radicalmente minha percepção que eu tinha do personagem craque Neto, né, para ver que como hóspede ali, como pessoa no dia a dia, um puta cara sensacional, era agradável, bacana, boa conversa, né, e depois no dia seguinte ele hospedado, dando atenção para todo mundo por igual. Então um cavalheiro na percepção real da palavra, né. Então essa é uma história aí que eu passei no hotel, porque às vezes os nossos amigos, colegas, eles perguntam, né? Pô, e lá no hotel encontrou algum famoso? Já atendeu algum famoso? Como que é? Então essa é a história de um que mudou totalmente, né? Uma imagem que eu tinha como se fosse um cara
briguento, bravo, tudo. E na verdade não, cara, uma pessoa extremamente humana, educada, atenciosa, como poucos que eu já conheci, assim. Então, dali para frente a minha admiração por ele só cresceu. Eu torço demais pelo bem profissional dele, pelo bem da família. Na época os filhos dele todos pequenos, né, frequentavam o resort ali. Então, fica aqui o meu abraço pro craque Neto aí, que ele saiba que ele ganhou um grande fã dentro da hotelaria. E essa história de hoje que eu queria compartilhar com vocês aí. Espero que gostem aí, curtam o vídeo, manda para um amigo aí corintiano, ou se não é corintiano, manda para outro que tem raiva do Neto aí, porque o Neto é um cara bacana, vale a pena aí a gente seguir, valorizar o trabalho dele, tá bom? Até a próxima.